o qual era Amirão, e também Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. E Deus desceu. Nessa luz, nessa coluna de fogo, Deus desceu no seu anjo, que é o seu corpo angelical, o anjo do pacto. E ali estava visitando a Moisés, para em seguida visitar o povo hebreu. E vejamos, segue dizendo: y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Deus estava enviando a Moisés para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Porém, vejam bem, viram? E Deus disse: certamente eu serei contigo. E ali Deus visitaria os filhos de Israel através do profeta Moisés. Portanto, Deus, no seu anjo, o anjo do pacto, estaria em Moisés e com Moisés, visitando seu povo Israel que estava no Egito. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, ou seja, sobre o monte Sinai. Então Moisés disse a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e se eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes responderei? E Deus disse para Moisés, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, de geração em geração. E no capítulo 6, versículo em diante, disse: e o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa vos deixará ir. Sim, por uma mão poderosa vos lançará de sua terra. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E assim Moisés recebeu a revelação do nome de Deus. Revelação que não havia tido nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó. Porque Deus não havia se revelado a ele, senão como Deus onipotente. Porém, Deus visitará o seu povo Israel que está no Egito por meio de um homem chamado Moisés. E por isso é que Deus colocou na boca de Moisés a sua palavra. E o que Moisés falava por parte de Deus era a palavra de Deus. E, consequentemente, era Deus por meio do seu anjo, o anjo do pacto, o Espírito Santo falando através do profeta Moisés. E esta é a forma em que Deus visita seu povo. E vejam bem que nos dias de Jesus, Deus estava visitando o seu povo também, porque um grande profeta havia se levantado entre eles,
naqueles dias um profeta como Moisés. Por isso, quando Jesus chegou até a uma cidade chamada Naim, e ali ia uma mulher viúva e um grupo de pessoas levando a seu filho que tinha morrido e o levavam para o cemitério para o sepultamento. E vejam essa história. Conforme já foi dito nesta ocasião. E leiamos a partir do versículo 11 até o 17, que diz: E aconteceu pouco depois dele ir até a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tampou o esquife, e aqueles que o levavam se detiveram. E disse: Mancebo, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E vejam como eles reconheceram que Deus estava visitando a seu povo. Isso foi porque um grande profeta se levantou entre eles. E quando Deus levanta um profeta entre o povo, Deus está neste profeta visitando a seu povo. E vejam aqui também o caso de São Lucas, no capítulo 19, nos versículos do 41 a 44, e foi quando Jesus entrou em Jerusalém, e disse: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas isto agora está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, quando teus inimigos te cercarão, de trincheiras te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. A visita de Deus a Jerusalém foi no véu de carne chamado Jesus. Deus estava visitando seu povo na pessoa de Jesus Cristo, e ali estava Deus. Por isso é que Cristo dizia: Eu não falo nada por mim mesmo, mas o Pai que mora em mim é quem faz as obras. Que crescem nele, mesmo sendo pelas obras, já que não podiam crer nele de outra forma, mas que crescem que ele foi enviado por Deus. Porém, Deus estava em Jesus visitando seu povo Israel. E no tempo em que ele esteve na terra, veio para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, para redimir a Israel e a todo ser humano que o aceitaria como seu único e suficiente Salvador. No tempo em que correspondia a pessoa viver. E, para cada etapa da igreja,
Deus também visitou a sua igreja, de era em era. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, no mensageiro que ele enviou, em cada era. Assim foi a visita de Deus à sua igreja, assim como era lá no Antigo Testamento, visitando ao povo hebreu. Quando Deus usou diferentes profetas, e era Deus mesmo neles, falando a seu povo. E disto, o profeta Zacarias deu testemunho no capítulo 7 da profecia, ou livro do profeta Zacarias, do versículo 11 em diante, onde diz da seguinte maneira: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Viram que Deus enviava a sua palavra por meio de seu Espírito Santo através dos profetas. Essa era a forma em que a palavra de Deus veio para o povo, e veio a visita de Deus a seu povo. E a visita de Deus a seu povo para a restauração do reino de Davi a Israel será da mesma forma. Deus prometeu visitar a seu povo neste tempo final, para a restauração do reino de Deus, reino de Davi, neste planeta Terra, no meio do povo hebreu. Por isso é que Cristo disse em São Mateus capítulo 6 e versículo 10, que orando peçamos a vinda do reino de Deus, para que seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, como também é no céu. A restauração do reino, ou a vinda do reino, é a restauração do reino de Davi, porque esse é o reino de Deus aqui na terra. E o trono de Davi é o trono de Deus aqui na terra. Portanto, o trono de Davi representa aqui na terra ao trono de Deus que está no céu. E o reino de Davi aqui na terra representa o reino celestial de Deus. E nesse trono de Davi, que é o trono de Cristo, e do qual Cristo é o herdeiro, conforme as palavras do arcanjo Gabriel para a Virgem Maria, no capítulo 1 de São Lucas, versículos 30 ao 36, o qual disse para a Virgem Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, um menino, e este seria chamado Filho de Deus, e diz também que ele pusesse por nome Jesus, e lhe disse: